Oi, com vocês, Henrique Sônia, aqui diretamente do canal Ciência vai vir pra cá. Oba! E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é meu primeiro vídeo, tô feliz pra caramba aqui no canal Ciência em Si. Vou te fazer uma pergunta já de cara. Você já se inscreveu no nosso canal? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, por favor, se inscreve agora, tá? Ativa o sininho aí. Outra pergunta, já tá seguindo a gente nas nossas redes sociais? Se não tá, vai aqui na descrição e vê certinho aqui, tá? Procura lá no Insta, Ciência em Si, Twitter, Ciência em Si Oficial e no Facebook também, /Ciência em Si. Fechou? E no vídeo de hoje eu já vou lançar um rolê intrigante, que é, você já parou pra pensar se você viajasse na velocidade da luz? Como que será que são as coisas na velocidade da luz? Você já imaginou viajar de 1 bilhão de quilômetros por hora? Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor, beleza? Só pra gente ter uma ideia, né, a gente está habituado com velocidades do nosso dia a dia, como por exemplo a velocidade com que a gente corre, a velocidade com que a gente anda de bicicleta, ou a velocidade do nosso ônibus, né, ou a velocidade, sei lá, do carro, de quando a gente viaja, pega uma autoestrada, coisas do tipo, ou até mesmo do avião, de quando a gente vai fazer alguma viagem nacional ou internacional e acaba viajando de avião, né? São algumas consideradas velocidades que a gente tem costume e sabe mais ou menos como é que funciona ali, né? E a gente vai pensando, sei lá, a velocidade de andar a pé, é uma velocidade baixa, né? Eu acho devagar. Pô, andar de bicicleta, bom, já é mais rápido que andar a pé. Pô, andar de carro, já é mais rápido que andar de bicicleta. Andar de avião é mais rápido que andar de carro, certo? Ou seja, a gente vai fazendo as nossas comparações de velocidade, como é comum, né? Ou seja, só que eu vim aqui dizer pra vocês, galera, que apesar, mesmo da gente andando num avião que tem uma velocidade alta, comparada por exemplo, com um carro, a gente chama de regime de baixas velocidades, né? Ou simplesmente um regime não relativístico. Ou seja, as coisas são bem determinadas, entende? Não tem problema nenhum, são velocidades tranquilas, onde as coisas acontecem de maneira extremamente previsíveis, a gente pode colocar assim, né? Então, seja andando, seja numa bicicleta, seja no avião, no carro, tudo mais, a gente está em regimes de baixa velocidade, tá? Ou até mesmo quando a gente considera, por exemplo, que a gente está preso à órbita terrestre e a Terra gira ao redor dela mesma, com uma velocidade de 1.700 km por hora, que é uma velocidade grande se a gente for ver, tá? Mas mesmo assim a gente continua no regime não relativístico, certo? Intrigante. Agora você deve estar se perguntando, mas então, Guizoni, qual que é o regime relativístico? Bom, galera, o regime relativístico é quando a gente começa a entrar em velocidades muito próximas da velocidade da luz, tá? A velocidade da luz é mais ou menos esse dígito aqui, tá? E a gente pode tomar a aproximação dela, que em km por hora é nada mais, nada menos que 1 bilhão de quilômetros por hora. Ou seja, é muito grande mesmo, né? Se a gente compara com, por exemplo, um carro que tem 100 km por hora, 110 km por hora, um avião, 800 km por hora. Imagine 1 bilhão de quilômetros por hora. Só para você ter uma ideia, um foguete, por exemplo, para poder sair da Terra, para poder se desprender e vencer a gravidade, ele precisa de uma velocidade mínima de 40.000 km por hora, tá? Que é a velocidade de escape da Terra. Imagina, 40.000 km por hora para a gente poder sair da Terra. E mesmo assim é considerado um regime de baixa velocidade, né? Porque quando a gente compara 40.000 km por hora... 1 bilhão de quilômetros por hora, a gente vê que tem uma diferença ainda muito grande mesmo, tá? E daí você deve estar pensando, Guizoni, mas por que você está falando da velocidade da luz nesse caso? Bom, eu vim intrigar você, né? Aí, quando você estiver aí, se você estiver assistindo esse vídeo dentro do metrô, dentro do ônibus, ou enfim, em algum transporte público, imagine agora se você viajasse... 1 bilhão de quilômetros por hora. Tá? Só para você ter uma ideia, a gente chegaria no Sol, por exemplo, em 8 minutos. Imagine que viagem que hoje em dia que você faz em 8 minutos, basicamente nenhuma, né? A gente estaria no Sol, nada mais nada menos que no Sol, né? Agora, é importante frisar
que quando a gente vai para o regime de altas velocidades, as coisas começam a ficar bem malucas mesmo. Uma das coisas que ficam extremamente diferentes do que a gente tem no nosso dia a dia é a maneira como o tempo passa, certo? O tempo mesmo, que a gente cronometra, etc. Né? Ou, por exemplo, as horas, dias, enfim. A gente tem que no nosso regime de altas velocidades, quando a gente está com uma velocidade muito alta, próxima da luz, o tempo tende a passar bem devagar. Isso mesmo. É como se o seu relógio estivesse em slow motion. Né? Mesma coisa que você pegasse um ônibus, por exemplo, daqui, eu moro em Curitiba, né? Então, por exemplo, pegar um ônibus aqui de Curitiba até Salvador, por exemplo. Você entrasse nesse ônibus e fala assim, bom, eu vou cronometrar minha viagem, né? E você dá lá o seu start na viagem, quando você entra no ônibus, e dá o final no seu cronômetro quando você chega. Agora imagine se no lugar de um ônibus a gente estivesse numa nave espacial. Uma nave espacial viajando na velocidade da luz. A gente ia ter que, quando a gente cronometrasse esse tempo, a gente não ia basicamente acreditar. Porque, acredite, em viagens que se a gente fizer em baixa velocidade, a gente demoraria anos e anos para poder chegar em um local, na velocidade da luz a gente pode chegar em horas. Isso mesmo, em horas ou em dias. Isso é simplesmente por um motivo. O tempo passa muito, mas muito devagar quando a gente está na velocidade da luz. Esse é um dos motivos, por exemplo, do filme Interestelar, onde em uma situação específica, o protagonista, Cooper, ele viaja próximo à velocidade da luz. Né? Ele fica num planeta, o planeta Miller, que tem uma velocidade próxima à velocidade da luz. E lá o tempo passa muito, mas muito devagar. Só para você ter uma ideia, 1 hora lá equivale a 7 anos na Terra. Isso mesmo, ou seja, uma diferença extremamente grande. E quando ele retorna para a colônia terrestre, ele está simplesmente com uma idade muito próxima de quando ele saiu. E a filha dele, que era adolescente, está agora com 80, 90 anos. Então, galera, tudo isso é porque o protagonista Cooper visitou um planeta que se locomovia com uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, certo? Ou seja, nesse momento ele estava num regime relativístico, onde, como eu comentei com vocês, o tempo se comporta de uma maneira bem estranha. E foi por isso então que quando ele retornou para sua colônia terrestre, ele retornou com uma idade muito próxima de quando ele tinha saído da sua viagem, né? Então, voltando mais novo que sua própria filha, que havia ficado aqui no referencial de baixas velocidades, ok? Então, galera, lembre-se, se você está falando de um regime de alta velocidade, próxima à velocidade da luz, o tempo vai se comportar de uma maneira bem diferente, tá? As coisas podem passar, por exemplo, muito devagar comparado com um regime de baixa velocidade, ok? E quando a gente está falando, por exemplo, de um regime clássico, regime não relativístico, o tempo se comporta da maneira normal. Como, por exemplo, numa corrida, ou, por exemplo, num jogo de futebol, etc. Ou qualquer coisa onde as nossas velocidades são extremamente baixas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem aí, dá aquele likezão aí, fera pra nós. Mostra pro seu pai, pro seu professor, pra sua tia, pro seu papagaio, pra todo mundo. Beleza? Pra poder ajudar o nosso canal, que é o canal Ciência em Si. Fechou? Um grande abraço pra você e vejo você no próximo vídeo, hein?